E não sobrou nenhum da Agatha Christie. É um livro um pouco diferente da autora, mesmo sendo história de detetive, de investigação, mistério, né, de crimes, porque ele não tem um personagem detetive, né, exclusivamente detetive, como na maioria dos casos seria o Poirot, né, na maioria dos livros da Agatha Christie. Neste livro aqui não, são 10 personagens e todos são suspeitos. O livro tem 16 partes e um epílogo. A leitura é muito fluida, são vários mini capítulos, a linguagem é simples, é recheado de diálogos e muita coisa acontecendo o tempo todo. Então é uma história bem dinâmica e que prende bastante a atenção. Partindo para a história, a primeira parte é uma apresentação de cada um dos 8 principais personagens. Eles estão todos a caminho de uma ilha privada, para onde eles foram convidados. E nessa ilha já estão 2 dos outros personagens do livro, que são o criado e a sua esposa, né? São 2 empregados que trabalharão na ilha. Todos esses personagens foram convidados de forma um pouco misteriosa para ir para essa ilha. Eles eram bem diferentes entre si. A maioria não combinava assim, com a situação que eles estavam sendo convidados, que era passar um tempo numa mansão, numa ilha privada. Entre os convidados havia um juiz aposentado, uma jovem estudante, um freelancer de serviços moralmente duvidosos, uma idosa conservadora e hipócrita, um general atormentado por um boato espalhado sobre ele, um médico famoso e de boa reputação, um jovem rico, bonito e inconsequente, e um ex-inspetor de polícia. Ao chegar na mansão, todos se depararam com um poema infantil que estava colocado em cada um dos quartos. Esse poema falava sobre 10 soldadinhos. A ilha que eles estavam era conhecida como a Ilha do Soldado. E esses 10 soldadinhos começavam a morrer, um por um, de formas diferentes, até não sobrar nenhum. Ainda na primeira noite começou a ser executado um disco com uma voz estranha, que lançava acusações sobre todos os convidados da ilha, de supostos envolvimentos com homicídios, com assassinatos. Logo depois disso, as mortes começaram a acontecer. Depois das 2 primeiras mortes, os sobreviventes, né, ainda não conseguiam concluir que tinha um assassino entre eles. As mortes foram por envenenamento, por ingestão de substâncias, e não dava para confirmar se era homicídio, se eles tinham se suicidado por alguma razão, algum acidente. Então só depois da terceira morte, que foi daí uma morte já violenta, é que eles puderam concluir. Havia um assassino presente na ilha. Os personagens começaram então a discutir entre eles, né, sobre os últimos acontecimentos, sobre as mortes que aconteceram, tentando entender o que poderia ter acontecido. Liderados pelo juiz Wargrave, pelo juiz aposentado Wargrave, né, que tinha muita experiência já com a questão de tribunal, de investigação, enfim, eles conseguiram chegar a uma conclusão unânime de que o assassino teria que ser um deles. Eles andaram por toda a ilha, revistaram, não tinha mais ninguém além deles, procuraram por esconderijos, né, possíveis cavernas, enfim, que poderia ter gente escondida, não encontraram nada, a ilha não era grande, então eles conseguiram chegar a uma conclusão bastante clara de que não haveria ninguém de fora, né, o assassino teria que ser um dos sobreviventes, né, digamos assim. Então, mais ou menos na metade do livro já tinham morrido 3 dos soldadinhos, né, do poema, que seriam 3 desses convidados. E cada morte tinha a ver com o poema, porque o poema eram 10 estrofes, cada uma de uma morte, relatando a morte de um soldadinho. E cada soldadinho morria de uma maneira diferente, que coincidia com a forma, né, pelo menos de forma metafórica, com a forma que essas pessoas estavam morrendo na ilha. Então, depois dessa terceira morte, todo mundo sabia que tinha um assassino entre eles. Mas os personagens eram idiotas e eles continuavam se separando. Então, as mortes continuaram acontecendo e não tinha testemunha, não tinha alguém para confirmar o álibi de outro, porque eles estavam sempre se separando, sempre estavam querendo fazer alguma coisa. Então, morte após morte, todos continuavam suspeitos. Então, só depois da quinta morte que eles decidiram que iria sair no máximo uma pessoa por vez. Então, eles iam ficar sempre juntos. E se alguém tivesse que sair, sairia sozinho. Para ir no banheiro, para ir na cozinha, fazer comida, enfim. Ou iriam todos, ou sairia só um. Então, enfim, as mortes continuaram acontecendo. Mesmo depois desse trato de ficar todos juntos, né, eles acabaram, em determinado momento, se separando novamente por causa de um susto. Foi feito um truque ali pelo assassino para dispersar a atenção deles, para colocá-los em desespero, um alarme falso, achando que a vítima era uma, enfim, não era ela naquele momento. E esse acaba sendo um ponto-chave da história, né? Quando a gente está lendo, a gente não tem como saber disso, mas depois a gente vai acabar percebendo que esse foi o ponto de virada, assim, é um ponto importante para, inclusive, para os outros personagens, o que eles pensariam do assassino, quem seria o assassino.
Então, o assassino da história acaba sendo revelado só no epílogo. Então, quando tudo já aconteceu, quando os 10 soldadinhos do poema já morreram e não sobrou nenhum, é revelado no epílogo o que foi que aconteceu. O assassino era o ex-juiz, o Wargrave, e a revelação vem por meio de uma carta que ele, entre aspas, envia. Na verdade, ele engarrafa essa carta e deixa o destino decidir se alguém vai encontrar essa garrafa com a carta, enfim. Mas o juiz Wargrave escreve a carta contando os porquês, contando como ele fez, por que ele fez, enfim. Sobre o assassino, eu entendo que algumas mortes assim não fazem muito sentido com o perfil que foi apresentado dele. Então, por exemplo, na quinta morte da Emily Brent, né, da senhora, ela morre e aparece uma abelha do lado de fora, na janela, e a abelha, no caso, seria para fazer referência ao poema que fala, né, sobre a picada de abelha, enfim, que a morte teria relação com isso. É o que me leva a pensar como ele conseguiu colocar uma abelha, matar a pessoa e soltar uma abelha. Ele levou essa abelha. Eu fui até checar no livro para ver se batia, pelo menos, se seria coerente. E porque tem um momento do livro que acontece uma revista de todos os personagens, de todos os quartos, enfim. Só que, de fato, essa revista acontece só depois da morte da Emily Brent, que é quando some o revólver. Então, sim, é possível que ele tenha levado a abelha numa caixa, enfim, de alguma forma na sua bagagem. Também a morte relacionada ali ao zoológico, né, que tem no poema, que um urso abraçaria, enfim. Também não achei muito bem bolada, porque a morte seria teoricamente por um urso, e daí lá na ilha tinha um relógio com um desenho de um urso, um relógio pesado, e esse relógio esmagou uma das vítimas. Enfim, não achei que bateu muito bem com o poema. E então eu pensei, como que esse juiz tem tanto dinheiro para comprar uma ilha privada, para investigar a vida de todo mundo, para contratar as pessoas, para comprar toda a comida, enfim, tudo que foi servido na ilha. Ele é juiz, ele é aposentado, enfim, ele é velho. Mas ele ganhou tudo isso, como que ele conseguiu ficar milionário para comprar uma mansão, comprar uma ilha, enfim. Na carta que o juiz escreveu para a polícia, né, no epílogo, ele fala sobre o sadismo dele, sobre a vontade que ele sempre teve de cometer crime, de matar, enfim. Só que durante o livro a gente não vê isso. Em nenhum momento passa essa impressão, pelo menos para mim, de que o juiz era um homem sádico, que ele era psicopata, enfim. Então eu senti que, assim como em Morte no Nilo, a autora ela tira uns coelhos da cartola assim, para resolver o mistério, sem que esses coelhos tenham sido colocados na nossa vista, né? Sem que eles tivessem passado pelos nossos olhos antes durante o livro. Então a gente não consegue fazer uma investigação perfeita, a gente não tem tudo à nossa disposição para conseguir chegar a essas conclusões. Nós somos mantidos meio às cegas, a gente não tem os elementos suficientes para montar uma teoria, um perfil de qual seria o assassino, de porquê, quais seriam as motivações dele, né, primeiro, para encontrar quem seria. A gente não tem pistas, eu não encontrei pistas de que o juiz era esse homem, com essas características. Sobre as mortes, quase todas são homicídios. Uma das que não são homicídio é, teoricamente, a última, mas na verdade a gente vê depois que não é a última. Mas foi a da Vera Claythorne, que era a estudante, que se enforca, né? O último soldadinho se enforcava e esse foi o destino dela, ela se enforcou. Mas essa decisão dela de se enforcar, para mim, pareceu meio brusca, assim, porque momentos antes ela estava super aliviada, ela estava feliz, ela tinha matado o Philip Lombard, né? Que ela achou que era o assassino. Então ela estava aliviada, ela estava com vontade de viver, com vontade de sair da ilha, enfim. Mas aí chegando no quarto, já um pouco no caminho e tal, ela começou a ter o pressentimento, digamos assim. Ela entrou no quarto, viu a forca ali montada e ela meio que não titubeou, ela foi. Pareceu meio hipnotizada, assim, a sensação, né, de que não foi tão natural. Ela simplesmente foi, viu a corda, colocou no pescoço, chutou a cadeira e morreu. E momentos antes ela estava com uma maior vontade de viver. E eu entendo que ela carregava muita culpa desde o início do livro. Ela fica falando do Hugo, do Sírio, que era o menino que ela cuidava e que ela induziu a morrer, né? Se matar não, ele foi nadar e ele não poderia. E eu entenderia se ela se matasse mesmo, se ela chegasse a se enforcar. Eu só achei que ali o momento foi tudo meio rápido, meio brusco, meio atropelado. E aí não pareceu muito natural pra mim que ela tomasse a decisão de se matar daquela forma. Essas seriam assim as minhas críticas, principalmente ao desfecho do livro, né? As conclusões, enfim. Fazendo um exercício parecido com o que o juiz fez, que ele fez um julgamento de qual seria o crime mais grave, menos grave,
e ele colocou do menos grave para o mais grave em ordem, né? Então, queria fazer também esse exercício. Para mim, o pior crime é o do juiz. Ele matou 10 pessoas, entre elas algumas não exatamente assassinas. A Emily Brent, por exemplo, o suposto crime dela, né, seria ser a causadora de um suicídio, de uma moça que ela tratou mal, tratou bruscamente, enfim, ela tinha essa característica, mas ela não matou a menina se matou influenciada por uma ação dela. Outro caso seria o do Blore, né, do ex-inspetor de polícia. O crime dele foi prestar um falso testemunho, que levou um homem à cadeia, e na cadeia, por circunstâncias, né, que não são explicadas, enfim, ele acabou morrendo na cadeia. Mas não foi uma condenação à morte ou algo do tipo. Então, o Blore é culpado, né? Ele colocou um homem supostamente inocente na cadeia e esse homem acabou morrendo. Mas foi algo bem indireto. Mas depois do juiz, eu entendo que o mais grave mesmo foi da Vera, né? Eu concordo com a classificação do juiz, que colocou ela como o crime mais grave. E que inclusive colocou ela para se matar, né? Ele nem matou ela, ele usou a culpa dela para que ela fizesse isso. Porque a Vera induziu à morte o menininho que ela cuidava. Ela era meio babá, assim, né? Uma função de cuidar do menino. E esse menino era sobrinho do namorado dela. E como ele era o único filho homem, esse namorado dela tinha também um interesse, uma chance de ficar com a herança do seu irmão ou da sua irmã, enfim, dos pais do garoto. E ela tinha a pretensão de casar com ele, só que ele não tinha dinheiro, ele era bem mal financeiramente. Então ela quis dar uma forcinha para ele conseguir um dinheiro e então casar com ela. O que não deu certo, ele percebe, ele não é idiota, só de olhar para ela ele já percebeu que ela era culpada pelo que aconteceu, enfim, eles nunca mais têm contato. Então isso atormenta muito ela assim durante o livro. Agora sobre algumas coisas que eu gostei bastante do livro. Uma delas é quando a Agatha Christie coloca, em 2 momentos do livro, encontrei apenas em 2 páginas, ela coloca os pensamentos dos personagens sem identificar de quem é esse pensamento. E entre os pensamentos está o pensamento do assassino. E fica bem claro que é o assassino pensando. Só que não tem nenhuma pista além das palavras que ela coloca, né? Eu, pelo menos, tentei exercitar quem que usa esse vocabulário, quem que pensa assim, mas não consegui chegar a uma conclusão só com isso. Mas foi algo bem interessante, que eu acho até que podia ter mais páginas, né? Ela podia repetir isso mais vezes, que seria algo bem legal. Alguns momentos cômicos que me fizeram dar risada, como na hora que a Vera diz que nunca mais vai comer uma língua enlatada na vida, porque desde que eles chegaram na ilha eles comeram bastante coisa enlatada, enfim, e essa língua é o que eles mais comiam. E como alguns personagens dizem, ela não era boa nem da primeira vez que comeram, né? Não é algo gostoso. E eles não aguentavam mais comer língua enlatada na ilha. E durante a história, os personagens sempre ficavam conversando entre eles ou pensando sozinhos, tentando adivinhar e tentando justificar quem seria o suspeito, né? Quem era o assassino, quem era o principal suspeito na visão deles. De todos os argumentos, o que eu mais gostei, assim, já de quando eu li que me chamou a atenção, sem eu saber quem era o assassino, era o argumento do Philip Lombard, que fala que o suspeito principal para ele era o juiz, porque o juiz já estaria acostumado a bancar o Todo-Poderoso. Afinal, ele comandava o tribunal, ele tinha o poder de decidir quem vive e quem morre de forma indireta, mas mesmo no livro fala bastante sobre o poder que ele tinha de influenciar o resultado do júri, né, de influenciar o voto do júri, a condenação. Então, isso é algo que foi bem... Quando eu li, eu já achei interessante, sem saber quem seria o assassino, e depois, sabendo que era o juiz do assassino, foi pra mim assim, o melhor argumento, a melhor análise de um dos personagens tentando adivinhar quem que seria o assassino. E foi aquele que gosta de controlar a vida das pessoas e que tem o poder mesmo, tinha o poder como juiz indiretamente de controlar quem vive e quem morre, e na ilha ele realmente controlava diretamente quem vive e quem morre, como morre, quando morre, na ordem que morre, enfim. Há ali várias brincadeiras sádicas, perversas, para relacionar as mortes ao poema. Então ele criou umas coisas meio bizarras. E uma curiosidade que eu gostei como fã de Dostoiévski é uma citação lá no epílogo que a autora fez a Crime e Castigo. Isso aconteceu na carta escrita pelo juiz para a polícia, e ele escreveu o seguinte: "O crime e o castigo sempre me fascinaram. Para meu deleite particular, já imaginei e idealizei as mais engenhosas maneiras de colocar em prática um assassinato." Que seria a mesma situação de Raskolnikov,
o personagem principal de Crime e Castigo. Então, assim, eu gostei bastante do livro, é um livro muito legal de ler, muito interessante, de ficar acompanhando, de não querer parar de ler. É um dos livros que eu li mais rápido, assim, em 3 dias eu terminei o livro. Essas críticas ali que eu fiz é só porque eu realmente, dessa vez eu parei para analisar, enfim, a gente fez esse exercício, um roteirinho para montar o vídeo. Então, mais um livro muito bom. Faz sentido tudo que vai acontecendo. Não encontrei furos, assim, tirando a parte ali de não deixar claro pra gente, né? Mas furo, por exemplo, de uma coisa não bater, que foi dito uma coisa e entrou em contradição, isso eu não encontrei nada. Então, é um livro bem legal. E é isso aí.